Olá, de volta aí, né? Então, continuando aqui, continuar logo, porque essa parte de drenagem é grande, viu, pessoal? Eu sei que é meio corrida assim, mas é muito interessante as coisas e tento falar tudo aí. Então, vou continuar logo rápido. Se o pessoal chegar depois, a gente continua vendo. Bom, então aqui, ó, vocês têm esse tipo de ponte aí, talvez para vocês sejam comum em Porto Alegre, né? Naquela parte ali do dilúvio. Então você tem aquilo que é um canal, viu? Aquele dilúvio ali, você vê ele todo linear, né? Aquilo é um canal. Então ele foi linearizado, é daquela drenagem antiga, né? Que a ideia era mais rápido entre dois pontos, então a ideia era linearizar, né? Fazer isso chegar o mais rápido possível. E naquele canal a gente tem diversas pontes passando de um lado para o outro ali, não é isso? Só que o engenheiro aqui que projetou essa ponte, provavelmente ele não viu as aulas de hidráulica do TUT aí, né? Nem provavelmente é um de vocês que está vendo minha aula hoje. Se você projetou a ponte, pessoal, e você invadiu o canal ali, que foi projetado para escoar a água, você está aqui, ó, impactando na seção do canal. Consequentemente, você está reduzindo a capacidade dele de escoar água. E você, nesse caso aqui, reduziu em 50%, entende? Por quê? Porque de uma falha aí no processo de projeto e execução dessa ponte. Provavelmente a pessoa que projetou não tinha o domínio de hidrologia, né, de hidráulica e tudo mais, ou simplesmente ele queria o mais barato, né, e aceitaram esse mais barato que fizeram e ninguém contestou. Mas isso aqui, ó, causa problemas na drenagem, que talvez em algum momento impeça que essa ponte seja usada se em algum momento você tiver muita água chegando, né, e extrapole aqui essa seção de 50% que está escoando água aí. Então, é algo complicado, né? Você projetar algo para um funcionamento e vir outro e desfazer aquilo que foi feito, né? Bom, quando a gente tem inundação, a gente vai ter prejuízo, interrupção de atividade econômica, entre outros aí. Eu vou trazer a foto que eu falo melhor aqui nessas fotos, né? E aqui está bem claro. Você inundou, você removeu o acesso dessas vias marginais aí do lado, os carros não andam, consequentemente, a gente tem aí que a atividade econômica para, né? Devido aí a esse evento de inundação. Ali um sistema está pressurizado, a água está retornando por onde ela devia escoar, né? Então, aí você já vê que está tendo problemas sérios quando nossa água está retornando, né? Justamente por onde ele deveria estar escoando. A gente tem diversas políticas aí para regular essa ocupação inadequada. Por isso que eu digo, quando vocês estiverem assessorando gestores, né? Vocês estão apoiados pela lei. Então, áreas aí que não são propensas à ocupação, vocês têm todo o amparo legal, né, para evitar que essas pessoas ocupem esses locais. E tem que fazer uso desse amparo legal, né? Tem que evitar que elas venham ocupar. Só que tem isso de quando as pessoas veem uma área que não tem ninguém e fica aquele tempo sem ter evento de cheia, sem nenhum uso, elas tendem a querer ocupar de qualquer jeito. E às vezes a prefeitura precisa implantar, né? A prefeitura, sei lá, estado, alguma coisa assim, precisa dar alguma utilidade àquela região, fazer algum uso dela para evitar que as pessoas ocupem, né, essas regiões de risco, porque as pessoas têm essa tendência de, tem um espaço vazio, ali eu não vou gastar nada e quer implantar de qualquer jeito, né? Já não tem um conhecimento para saber que é uma área perigosa, ou então tem, sabe que pode ter, só que ele faz algo e vende para outro desavisado e causa problema esse desavisado depois, né? Então, tem esses problemas aí que a gente precisa sanar. E em sistemas aqui, ó, de drenagem urbana, e o que vocês vão aprender a projetar rapidamente, né? Sistemas de microdrenagem e macrodrenagem. Vocês podem perguntar, pô, professor, você fala um bocado dessas questões teóricas, eu quero o cálculo, né? Mas por que fala tanto, né? Porque muitos desses conceitos é o que vocês vão utilizar para projetar as características de vocês, e muito dessa parte de cálculo é tudo que a gente já viu. Então, é os conceitos de hidráulica básica, a gente vai estar utilizando aqui nessa construção de micro e macro drenagem. Essa planilha que eu dei para vocês já vai ajudar a projetar a microdrenagem ou algo com canal circular
bem facilmente. Quem resolver aprender, né? Quem não aprender, infelizmente vai, ou felizmente, né? Vai ter que pagar para alguém mais para frente quando surgir algum projeto. Macrodrenagem, você tem muitos canais, aquele que a gente aprende em hidráulica 2. Quem não pegou ainda vai pegar. Mas canais retangulares, trapezoidais, o dimensionamento deles, normalmente a gente vai ter associado a essa macrodrenagem, em termos de drenagem urbana. Então, muitas coisas a gente já viu, mas, claro, a gente vai aprender a questão de sarjetas, né? A vazão que escolhe sarjetas. Eu já falei para vocês que a sarjeta é uma forma de canal, né? Só que normalmente ela está sem água. Mas quando começa a chover na sua rua e você vê água escoando para a sarjeta, a sua rua ela funciona como uma bacia hidrográfica. Ela é um pouco arredondada assim, né? Tem uma determinada declividade. Então, o meio é como se fosse o divisor de águas. Metade da água que cai aqui vai para esse lado da rua, metade vai para o lado de cada rua, né? E toda a sua rua funciona como se fosse uma sarjeta. Então, se ela estiver toda ocupada, né? Assim, num caso mais crítico, ela estaria conduzindo água para uma determinada boca de lobo e da boca de lobo para a rede. A gente vai aprender a dimensionar essa sarjeta e a boca de lobo, né? A rede de canal circular, no caso, a gente já viu naquela planilha de esgotamento sanitário e o comportamento hidráulico é semelhante. E a parte de macrodrenagem de grandes canais, a gente já vê em hidráulica 2 aí há um tempo, né? Então, quem pegou, pegou, quem não pegou, vai ver algumas coisas. Tinha um pessoal falando aí da palestra. A palestra, o que eu pensei é deixar para o grau C da gente. Então, eu já chamei o cara, ele já aceitou. Um engenheiro muito bom, da Macaferri, né? É de uma empresa chamada Macaferri. E a ideia é falar com vocês sobre canais, justamente sobre macrodrenagem, né? Para vocês terem essa visão de como é. E certamente vão associar com algo que a gente já viu. Então, vai ser bom por isso, né? Associar com algo que a gente já viu, que o cara vai estar explicando. E ele provavelmente vai falar de um softwarezinho que vocês vão poder utilizar para calcular canais de macrodrenagem. Então, quem puder assistir, né? Vai ser num dia que seria para ser nosso grau C. Eu vou trazer esse cara aí, que eu creio que vai ser muito bom. Mas continuando aqui, eu estava falando aí que vocês têm amparo legal e a gente vai ter micro e macrodrenagem, né? O sistema da gente, o componente básico é esse. Você tem lá de drenagem no meio da via, a de esgotamento sanitário no terço médio da via, né? E a nossa lá de abastecimento de água, chegando ali pelo passeio ou algo nesse sentido aí. Então, o comportamento das nossas tubulações é basicamente esse para o nosso sistema, que é o separador absoluto, né? Então, eu falei para vocês, drenagem vai por uma tubulação, esgoto por outra. Então, é separador absoluto. Uma vai por um lugar, outra por outro. Só que numa palestra do Tuti, né? Eu estava vendo o Tuti falar esses dias, que o cara é sensacional mesmo. E ele estava falando, olha, o sistema nosso, o ideal é que seja o separador absoluto, mas tem regiões que não tem nada. Não, o esgoto já está indo para a rede de drenagem, não tem jeito ali, você já tem essa comunicação. Então, o que custaria você fazer uma ligação do final dessa rede de drenagem, né, e levar para o tratamento de esgoto, enquanto essa sua rede de esgotamento sanitário ainda não está projetada, né, e funcionando. Então, eu achei interessante isso que ele falou, né, de verificar a realidade de cada local. Então, você pode ir numa realidade que está bem difícil, se o pessoal aqui entronca o esgoto na rede de drenagem e não tem nada, e eu quero tratar esse esgoto, eu vou pegar essa parte da drenagem e verificar os pontos de saída, né? E tentar conduzir ele para uma estação de tratamento, até eu propor uma estação de tratamento de esgoto. Então, isso que eu achei interessante deles, do Tuti falando, e é bom para vocês também, né? Quando vocês puderem propor soluções alternativas em função da realidade do local, é muito bom. Seria muito bom, né? Como eu falei para vocês, ideia errônea de escoamento deve ser rapidamente escoado das áreas urbanas. Então, aquele negócio de o quanto mais rápido eu mandar o problema para frente, melhor. Então, isso hoje em dia já é uma ideia completamente errada. Então, isso era uma ideia clássica da drenagem urbana, mas atualmente a gente não atende por isso, porque você aumenta a vazão e diminui esse tempo de retorno e transfere o impacto para as cidades subsequentes, né? As cidades que estiverem a jusante
dessa que você estiver coletando essa quantidade de água. E você vai ter que construir novas obras de drenagem urbana. Então, por isso que eu falei aquela questão de drenagem sustentável, né? A ideia é de você tentar reter água na fonte o máximo possível, porque assim a gente não vai precisar gastar tanto dinheiro com essas obras de drenagem urbana, se toda essa água não já estiver chegando naquela rede, né? E a minha antiga já conseguir dar conta. Então, às vezes, o gestor público ele consegue fazer algo efetivo e bastante bom com pequenas iniciativas, mas às vezes falta boa vontade desses caras, né? E orientação. E a orientação quem propõe são vocês, né? Então, por isso que às vezes eu tento bater tanto nessas coisas, porque talvez algum dia vocês apoiem a tomada de decisão de um gestor desses, de um determinado gestor municipal. Bom, e aqui vai vir controle na fonte, aquela questão de reservatórios na fonte, telhado verde, entre outros, a gente vai ver essas tecnologias. Microdrenagem, então vocês vão ter sistemas ou condutos pluviais ou canais a nível de loteamento ou na rede primária, então vão ser tubulações com diâmetros menores, né? O menor diâmetro da rede de drenagem é 300 milímetros, então vocês, quando estiverem pegando a norma, vocês vão ver lá, o menor diâmetro que vocês vão poder propor em uma rede de drenagem é 300 milímetros. O problema é que engenheiro que não estudou nada de nada, o prefeito pega uma obra para fazer e o cara vai dizer, olhando aqui, um diâmetro de 400, ele passa essa vazão. Não existe isso de olhar, viu? Vocês têm que projetar, vocês vão ter que calcular as vazões de cada trecho. Talvez na aula de hoje, se a gente conseguir chegar lá, eu mostro o trabalho que a gente fez da colega de vocês, né? Com a determinação das áreas de contribuição para o cálculo da vazão consequentemente, projetar todo o caminhamento da rede de drenagem. Ficou bem interessante o trabalho dela ali. Bom, a questão de macrodrenagem, a gente vai estar associada à área que contribui para aquele trecho, então aí envolve área de pelo menos 2 quilômetros quadrados. É o que eu falei para vocês, a área que está contribuindo para aquele ponto, né? Você vai ter a chuva caindo em determinada área, se essa área de contribuição for maior que 2 quilômetros, a gente já entra em drenagem e macrodrenagem. Se for inferior a isso, a gente vai considerar como se fosse microdrenagem. E a micro vai ter esse componente lá, sarjeta, boca de lobo e uma determinada rede, né? A da colega de vocês mesmo, a gente projetou a rede da cidade toda e a cidade é inferior a 2 quilômetros quadrados. Consequentemente, a gente projetou só a micro drenagem da cidade. Bom, a ideia hoje é que o aumento da vazão, a gente não deve transferir ele para jusante, então é o que eu falei para vocês de reter o máximo possível a geração de água, né, pela chuva na fonte. Então, deve-se priorizar a recuperação da infiltração da bacia, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso é o máximo que os gestores eles puderem fazer para a água impermeabilizar no solo, melhor. Como é que ele faz isso? Ele diz lá no plano, em algum decreto dele, né, ou no plano diretor, sei lá, ele falou, o habitante que comprovar que não impermeabilizou toda a área ou deixou uma determinada porcentagem de área aqui permeável no loteamento dele, ele tem garantido redução de X aqui no IPTU, né? Então, ele fazendo isso, ele já aumenta a infiltração. Bom, a bacia hidrográfica deve ser o domínio físico, então, eu não sei nem como falar isso mais, né? Mas a bacia hidrográfica, eu já falei várias vezes para vocês, área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto. Todo o projeto da gente vai ser em função dessa área aí, ó, de bacia hidrográfica, porque ela vai ser esse domínio aí de avaliação desses impactos. A resposta da sua bacia hidrográfica, do seu sistema de drenagem, né, vai ser dada em função das áreas que estão contribuindo para ele. E a área que contribui para ele é em função justamente de uma determinada bacia hidrográfica, ou várias bacias, né? Você pode fazer várias subbacias hidrográficas e seu sistema, normalmente, ele vai estar interrelacionado com essa definição, né? Então, se puderem ter isso em mente, a definição de bacia hidrográfica é muito importante, né? A área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto. Esse ponto é o exutório, né? Bom, quando projetar algo, verificar que as zonas têm expansão das cidades e já tentar identificar
de que forma fazer zoneamento, né? A gente tem o zoneamento. Então, você pode zonear lugares propensos à ocupação e outros não. Então, o gestor, quando ele faz isso, quando o cara disser, eu vou lotear um lado, minha terra que fica perto do rio, o gestor municipal simplesmente vai dizer, ó, você não pode fazer loteamento aqui porque tem um mapa de risco que ele define que essa área ela pode ser inundada de tantos em tantos períodos. E isso arranja outro lugar, né? Compre terra em outro lugar e vai lotear outro lugar. Mas essas zonas que estiverem na zona de risco não vão poder ser ocupadas, né? Bom, implementar aí regulações econômicas e tudo mais. Bom, a ideia principal aqui é prevenir, proteger e minimizar esses danos. A gente vai ter algumas medidas de controle e essas medidas são estruturais ou não estruturais. A estrutural é quando você constrói algo. Constrói a rede de drenagem, constrói qualquer equipamento, né, que você tenha que, vamos dizer, demandar alguma estrutura física para que ele seja implantado. O não estrutural é algo em função da lei, por exemplo. Essa questão que eu falei do gestor, ele colocar lá num decreto que ele vai reduzir o IPTU para quem não impermeabilizar todo o solo do seu terreno. Então, não estruturar é mais algo assim, né? Você propõe uma iniciativa e a população se adequa àquela iniciativa que você propôs. Medidas estruturais, então, você tem aí, é modificado o sistema natural. A não estrutural, o homem convive com as inundações da melhor forma possível, né? Então, ali tem exemplo, reservatórios, diques, melhorias do canal, trincheiras, a gente vai ver, tem reservatórios de detenção e retenção, talvez eu passe uma planilha para vocês, até desse cara da Macaferri, né? Ele tem lá planilhas de detenção e retenção, reservatórios, bem de boa. Ao final do curso, provavelmente eu vou passar para vocês uma sequência de planilhas, né? Relacionada à drenagem, mas antes de passar para vocês o feito, aí eu tenho que falar essa parte mais teórica, né? Bom, então as técnicas não estruturais está ali, legislação, educação, tratamento de fundo de vale, entre outros. Estrutural, vocês vão ter essas bacias, detenção e retenção. Então, a diferença basicamente é que uma mantém um determinada lâmina d'água e pode servir para o turismo, vamos dizer. A de detenção seria uma quadra esportiva que, quando tem evento de chuva, ela serve como esse reservatório. O excedente da sua rede, ele vai para essa quadra, enche ela, quando o evento passa, ele esvazia e manda para a rede de drenagem, né? Então, ele amortece essa cheia da rede e distribui melhor depois ao longo do tempo. Bom, trincheiras, valas, pavimentos, isso aqui tudo a gente vai ver mais à frente, poços de infiltração, entre outros aí, medidas que a gente vai ter estruturar no sistema. O complicado de drenagem urbana é que ela é um conjunto de conceitos que vocês vão ter que aplicar, né? E não vai ter uma solução única. Você pode ter milhares de soluções. E, claro, o que vai dar conta disso é sua percepção como pessoa, né? Do mundo. Se você for aquele cara que só quer o dinheiro e... eu quero o dinheiro, ganhar meu dinheiro, fazer a obra, né? Então, você vai dizer, eu preciso de uma rede de drenagem aqui. Se você tiver uma visão mais holística, né? Pô, se eu fizer isso, além de ganhar dinheiro, eu vou provocar um bem-estar social aqui melhor. Entre outras coisas, eu vou propor aqui um sistema alternativo, um controle na fonte associado a uma parte estrutural. Então, você ganha dos dois jeitos, né? Então, vai ter que partir muito de você, como pessoa, para definir o que melhor se adequa à região, né? Isso é o poder de convencimento de quem vai tomar a decisão futuramente. E em drenagem não tem isso de copiar, né? Aí quem tiver acostumado a copiar de tudo que é matéria na graduação, não vá que não vai ser assim quando vocês estiverem pegando o sistema de drenagem urbana e tiverem que fazer o projeto. Esse projeto que eu fiz com a colega de vocês mesmo, a dificuldade maior não foi aplicar essa planilha que eu passei para vocês, que é bem simples. A dificuldade maior foi coletar dados, obter os dados que precisariam ser aplicados, né? E isso foi o que demandou mais tempo para a pessoa entender, né, o que deveria ser feito. Então, quando vocês pegarem um projeto,
Não ache que vai pegar de um lugar e replicar no outro que vai dar certo, porque é tudo diferente em termos de drenagem, né? Esgotamento, justamente pela região. Como a região é diferente, os dados de cota do terreno são todos diferentes, vai estar tudo um pouco mudado, né? E vocês vão ter que lidar com isso, em como obter esses dados e transferirem eles para um projeto, né? Aí mais para frente, se eu chegar hoje no negócio do trabalho da menina, eu vou explicar como a gente obteve os dados, né? E os dados dela a gente obteve por drone. Então teve um dronezinho, a gente mandou ele para campo, esse drone bateu as fotos, obteve as cotas do terreno, né? E com essas cotas a gente conseguiu lá verificar como era esse terreno, né? E a partir disso a gente conseguiu projetar a rede de drenagem dele, né? Bom, finalmente acabou essa parte aí. Vou ver se consegue chegar na outra. Bom, e aí a gente vem para a microdrenagem. A gente vai ter lá o dimensionamento de sarjetas, essa rede de drenagem menor para a área de 2 km², né? Eu já falei para vocês que o diâmetro mínimo de rede de drenagem, de microdrenagem, é 300 milímetros. Então, essas manilhas aqui, o menor tamanho que vocês vão ter de rede de drenagem para elas é de 300 milímetros. Normalmente são de concreto, né? Você vai ter essas manilhas aí de concreto. Você vai ter os postos de visita, eles vão ter espaçados aí a cada 100 metros, 150, que nem esgoto a gente viu lá que tinha um determinado espaçamento, né? Seja em mudança de direção ou por comprimento de trecho. Comprimento de trecho para permitir algum equipamento de limpeza da sua rede e mudança de direção, porque para a sua tubulação ela não faz as curvas, né? Então você vai propor estruturas assim que permitam essa mudança de direção sem comprometer o sistema aí. Ali do lado uma foto de uma sarjeta, né? Bom, então vocês vão ter aí esses sistemas de condutos pluviais em nível de loteamento ou rede primária urbana. Vocês talvez peguem muito projeto de loteamento e quando você pega um projeto de loteamento você consegue tudo, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, tem que fazer os três. Então é bem bom que consegue trabalhar com os três assuntos e ganhar o dinheiro com os três, né? Bom, vocês vão ter uma estrutura de entrada, boca de lobo, tubulações para transportar essa água e muros de contenção aí para proteger a saída de água de alguns sistemas. A gente vai ver aqui uma foto com a ilustração dela. Então, ali tem a entrada pela boca de lobo, o transporte na tubulação e muro de contenção. Lembra que eu falei para vocês lá, quando tinha uma foto no início e o cara colocou lá uma drenagem que caía no solo exposto sem nenhuma forma de contenção e ele causou erosão do local. Essas contenções elas vão servir para isso. Porque se você não criar uma proteção aqui e ele causar erosão, sua tubulação de concreto, em algum momento ela pode quebrar, romper, né? Quando começar a causar erosão aqui, vai comprometendo toda a sua tubulação. Então, é algo bem importante aí, essas questões de proteção das suas estruturas, né? De drenagem. Bom, quando vocês pegam um desenho técnico e tudo mais, você vai ter lá as escalas, né? Então, quando você estiver projetando, você vai ter a bacia contribuinte em escalas 1 para 5 mil ou 1 para 10 mil. A da colega de vocês, eu fiz tudo em 1 para 10 mil, né? Então, usando bem esse material da aula, né? E tem coisas que vocês às vezes não percebem assim, mas são detalhes bem importantes quando vocês estiverem trabalhando. Então, a nossa planilha lá da bacia está nessa escala aí, de 1 para 10 mil. A plana altimétrica, então, pede lá do projeto em escala de 1 para 2 mil e 1 para 1000, com pontos cotados em esquinas e pontos notáveis. Nisso, o cara da topografia, né, ele vai ter que propor um sistema que forneça essas informações aí nessa escala de 1 para 1000 ou de 1 para 2000, né, dessa parte topográfica. E isso aqui vai ser importante para quê? Justamente para a gente delimitar as cotas do terreno, né, está tudo corretamente delineado para tá conduzindo de forma correta, né? Para você estar com as cotas coerentes com o que tem em campo e assim a gente conseguir dimensionar o sistema da melhor forma possível aí. Bom, levantamento topográfico, nível geométrico em todas as esquinas, mudança de direção. Esse daqui foi um problema que a gente teve, né?
Como eu não tinha todos os dados, eu adaptei e fiz ela fazer o projeto dela todo por drone, né? Então, o trabalho da gente foi feito todo com drone. Mas porque eu também não tenho dinheiro para ficar pagando para o trabalho de aluno, né? Então, a gente utilizou o dado que tinha, e o dado que tinha foi de drone, e assim o trabalho ainda ficou bom igual. Vai dar um resultado interessante aí. Bom, quando vocês fizerem, necessariamente vai ter que fazer o cadastro. Então, é o que eu falei para vocês. O prefeito lá em minha cidade agora, ele está fazendo uma rede de 400 milímetros num lugar que ele precisaria de uma rede de 1 metro, entende? De diâmetro de 1 metro, ele está botando 400 milímetros. Vamos dizer que seja isso. Se em algum momento esse sistema estiver operando com toda a carga dele para um evento de precipitação de projeto, talvez aquela rede que ele está colocando hoje não dê conta. E não vai dar conta por quê? Porque o cara não fez nenhum projeto. Ele simplesmente pegou um faz-tudo lá e que adotou no olho, né? Ele olhou assim para um determinado local e disse, isso aqui pega 400 milímetros. Não existe isso. Você não consegue nem verificar a área de uma bacia hidrográfica quando você olha ao redor, né? Porque só delimitando mesmo por geoprocessamento. E vem um cara e delimita de qualquer jeito lá. Mas faz parte, né? Espero que vocês não sejam esses engenheiros no futuro, mas acontece aí. Bom, ali, ó, os divisores das bacias vão ficar convenientemente assinalados nas plantas. Vocês vão ver lá os divisores que a gente colocou de cada uma. Bom, as sarjetas, nesse caso, o trabalho dela já foi grande, a gente não fez as sarjetas, né? Porque ficou bem comprido o trabalho e não foi possível fazer a sarjeta. Mas tem essas composições aí, depois vocês dão uma olhada em forma de representação, né? Mas está tudo aqui o que vocês precisam utilizar para o projeto. Quando você tem boca de lobo, você vai ter essa ligação aqui, ó, até sua tubulação principal, até o posto de visita de vocês. Ele normalmente segue esse tubo de ligação dessa forma aqui, ó, inclinada, tá vendo? Então, é mais para vocês verificarem quando tiver que fazer um projeto, então, seguir essa conformação. Depois eu vou falar sobre a boca de lobo e onde deve estar implantada. Tá vendo como elas estão aí? Em cada uma das esquinas, você não vê ela na ponta da esquina, tá vendo? Então, se você botar na ponta da esquina, seu sistema já vai estar operando de forma errada. Por quê? Porque se a água chega pelos dois lados, parte dela vai para o meio da rua, a outra parte para o meio da rua também. Então, a boca de lobo ela tem que ser implantada antes das esquinas. E também, se aqui tiver faixa de pedestre, sua boca de lobo não pode estar onde passa a faixa de pedestre, né? Então, você vai colocar um pouco antes da faixa de pedestre. Se tiver uma faixa de pedestre aqui na boca de lobo, você coloca lá elas um pouco antes de chegar nessa faixa, para não ter acúmulo de água onde as pessoas vão passar, né? Então, é tudo lógica, tá vendo? Se pensar com lógica, consegue facilmente projetar esses sisteminhas aí. Aqui é mais ou menos um comportamento de uma rede dessa. Não está inclinadozinho ali, né? Bom, vocês vão ter aí essas bocas de lobo projetadas com essa abertura, né? Então, ela pode ser simples ou lateral, de guia. A gente vai ver um pouco cada uma delas, gradeados ou de grelha. Lá no Centro Histórico de Porto Alegre, você vê algumas dessas aqui. Combinadas, então você pode ter grelha e pode ter um buraco, né? Então, pode ser uma combinação das duas. E múltipla, quando você tem várias de bocas de lobo em sequência. Eu acho que eu tenho algumas fotos aqui para ver como é. Bom, aqui, ó. Então, você tem lá simples, só com abertura ali, tá vendo? A boca de lobo combinada, você tem uma grelha e aquela abertura. Lembra quando a gente falou de vertedor? Quando a gente falou de vertedor, em algum momento, a gente tinha aquela equação lá, né? A de vertedor é um orifício grande. Lembra que a gente fazia isso? O nosso boca de lobo aqui, o funcionamento dela vai se dar como um vertedor ou como um orifício, né? Quando é que ela vai estar operando como vertedor? Quando sua água que chega nela estiver vertendo ali pelaquela seção que foi implantada, né? Ela tem um determinado comprimento, como se fosse a soleira, né? Vai ter uma carga hidráulica acima dela, pronto. Então, você tem uma equação para o vertedor que ela vai dar vazão, que essa boca de lobo vai estar caindo. E quando é que vai operar como orifício?
quando preencher, além dessa abertura, né, subir um pouco mais ainda o nível. Então, se subir um pouco mais o nível ainda, você vai ter sua boca de lobo operando como orifício, né? Então, essas são as condições. Por isso que às vezes eu fico falando muito assim, mas é porque vários conceitos referentes à operação disso a gente já viu. O negócio é vocês conseguirem resgatar isso e perceber que vocês já viram, né? Aqui tem essas, como funcionaria, né? Essa boca de lobo aí sem depressão simples, né? E com depressão ali. Então você faz a água convergir para aquele ponto. Tem esses sistemas aí, se quiserem dar uma olhada depois. Boca de lobo combinada, já falei de cada uma delas aí, em série, a múltipla, né? Bom, essas com depressão, imagine um cara que passa com bicicleta, né? Então, algo assim. Nisso, quando vocês são engenheiros, vocês têm que projetar para garantir a segurança de todos, né? Então, imagine que você não vai projetar algo que possa causar dano a alguém. E assim, a gente vai ter algumas normas que regulam isso, para evitar que a gente venha cometer algum erro, né? Que possa provocar danos a alguém. Então, a gente tem algumas limitações aí. Então, quando está em área de tráfego, depressão de 25 milímetros. Quando a boca de lobo está fora da área de tráfego, de 25 a 75 milímetros. Divida isso aí, né? Por 1.000, que você vai achar aí por metro. Então, para você ter uma ideia mais ou menos aí do que você está obtendo, né? Com isso aí. E a declividade é de 2 a 3%. Então, divide isso aí por 100, né? 2 ou 3, divide isso aí por 100, você vai ter em metro por metro. Então, a cada metro de comprimento, você vai estar andando tantos metros de profundidade, né? Então, quando está dando declividade, é isso que ele está dizendo. Bom, então a localização dessas sarjetas aí, das bocas de lobo em relação às sarjetas, elas podem ser essas intermediárias de cruzamento ou de pontos baixos. Então, cada uma delas aí tem suas definições, né? Vou tentar adiantar para ver se a gente chega logo no material da colega aqui para ficar mais interessante. Bom, como eu disse para vocês, ó, uma boca de lobo funcionando livre, né? Ela funciona como vertedor. Então vão retornar aquelas equações que a gente viu no vertedor de hidráulica 2. Quando está afogada, ela funciona como orifício. A gente já viu também, né? Então lembra lá aquele Q é igual a CD vezes A vezes raiz de 2GH, né? Tinha algo como se fosse isso. Então essas equações vão estar retornando, né? Para explicar o funcionamento aqui das bocas de lobo. Então, para vocês verem todo o conhecimento que a gente já viu em algum momento sobre hidráulica. Aí, às vezes, fica querendo os cálculos, né? Mas alguma hora a gente chega neles aí, se preocupe não. A gente vai chegar lá. Bom, aí tem as dimensões de altura e comprimento, porque ele restringe a altura ali a 0,15 metros, né? Então, você está com 0,15 metros, aqueles 15 centímetros. Então, ele está dizendo que a abertura da boca de lobo aqui, por onde a água passa, deve ter uns 15 centímetros aqui essa abertura. Por quê? Porque se isso aqui tivesse 50 centímetros, sei lá, imagine que uma criança pega pelo escoamento e passa nessa boca de lobo. Depois que passou aqui e entra no conduto que vai estar sempre chegando água, né? A pessoa provavelmente vai se afogar, né? Então, essa questão de limitação de abertura, normalmente aqui é para garantir segurança, né? Para que uma pessoa não seja arrastada para dentro de uma boca de lobo dessas. Aí vocês perguntam, isso nunca ia acontecer. Coloca na internet que vocês vão ver vídeos de pessoas sendo levadas por alguns escoamentos quando eles estão um pouco mais fortes, né? Imagine escoamento numa ladeira e tá com ele bem importante. Possa ser que aquilo consiga levar uma pessoa. Eu já vi gente caindo devido a isso, né? Então, essas questões de limitações aqui, ó, são para garantir a segurança, né? Nessa coleta de água aí. A gente vai ver esses dimensionamentos mais para frente. Vou adiantar que a gente vai ver cada um deles aí em como se comportar, né? Combinado, a gente vai querer escoar mais água, é claro.
tentar adiantar aqui para ver se a gente vai para a parte da colega de vocês, né? Para ver se fica mais interessante aqui de falar. Bom, e aqui, ó, como você instalar e como você não instalar a boca de lobo de vocês. Bom, por que eu não vou instalar ali na esquina, justamente, está vendo que tem um X? Ele vai ter aquele X porque a água chega dos dois lados. Se sua água chega dos dois lados aqui, ela não vai estar entrando toda na boca de lobo. E assim você vai poder tendo uma água sendo jogada pelo centro da via. E esse centro da via, passando o carro, pode provocar aquaplanagem, né, desses carros. Fora que aqui está depois da faixa, vai estar passando muita água aqui antes dessa faixa, a pessoa vai ter que pisar o pé dentro da água. Então, isso aí não é um projeto de engenharia eficiente, né? Se a pessoa tem que botar o pé dentro da água ali. Já as verdinhas são as corretas. Então, percebam que está tudo antes da faixa, né? Tudo antes das esquinas. Então, a água entra na boca de lobo antes de chegar na faixa de vocês. E assim está permitindo ali que as pessoas trafeguem bem, não está levando água para o centro da via. E assim você está permitindo aí o bom funcionamento. Isso aqui, ó, foi uma das dificuldades que teve para explicar esses dias quando a gente está fazendo TCC, né? Essas ligações, o sistema ele continua, né? Tem que ter uma interligação de onde chega para onde vai, até você mandar isso para um rio, né? Que é um sistema de drenagem urbana. Vocês estão aí ligando essas tubulações até que ela vai chegar no rio, no mar, em algum lugar assim. Então tem que ter uma interligação aqui. Por isso que eu digo, a dificuldade é conseguir os dados iniciais, né? E você perceber que vai ter que formar uma rede, e essa rede tem que ter uma interligação do ponto de saída até o ponto de chegada, né? Até o ponto de entrada dessa água, até o ponto de saída dela para outro lugar. Então tem que ter uma interligação. Você não pode criar metade, uma tubulação, outra tubulação e ela não entroncar com nada, né? Ela vai ter que ligar com outra e assim seguir adiante. Pode parecer coisa ridícula, mas acontece de não perceberem isso, né? Bom, aí você tem como um comportamento, ó, quando sua sarjeta ou sua boca de lobo está bem plantada antes da faixa, tá vendo? A parte verde é o escoamento da água, ela está entrando na boca de lobo, a via está bem funcionando, a faixa de pedestre também, tudo certinho. Aí a gente vem e tem aqui, ó, a boca de lobo instalada após a faixa de pedestre. O pedestre já tem que andar por ela, pisar o pé na água, já não é muito bem. O outro não tem nem sarjeta em nenhum dos lados. Não tem sarjeta, ou não tem boca de lobo, desculpe. Você vai ter acumulação de água na esquina, na faixa de pedestre, começa a mandar água para o centro da via. E aqui ele pode favorecer um fenômeno de aquaplanagem dos carros, né, em algum momento. Bom, cadê? Os processos aí são um pouco iguais. Deixa eu ver a próxima, o que é que tem. Aqui é um sistema sem boca de lobo nenhuma. Você não está removendo a água já começa a adentrar a via, então começa a entrar nessa via água, e isso aqui começa a causar aquaplanagem dos carros, né? E problemas aqui na faixa de pedestre, você não consegue ultrapassar direito, cadeirante fica impossibilitado de andar, entre outros aí. Você vai ter um escoamento mais violento para jusante, né? Podendo causar problemas aí de até carregar pessoas, né? Então, ali está bem claro o porquê de você projetar o seu sisteminha corretamente ali de boca de lobo. Bom, tem essas características aí, depois vocês dão uma olhada, não vou ficar me atendo para elas agora não. Aí tem mais ou menos como você tem uma caixa coletora de boca de lobo, né? O formato dela. Você implanta, entronca ela com a rede e dali ela segue o dimensionamento que a gente vai fazer aí em algum momento, né? Eu vou mostrar para vocês como é feito aqui. Deixa eu ver se o tempo já está quase acabando, porque aí eu vou pular direto para o que eu fiz, né, com a colega de vocês, para vocês se motivarem aí mais para frente. Bom, professor, vai ter outra aula agora? Não, acaba por agora aí. Tá bem. Bom, aqui foi o projeto que eu fiz com a colega de vocês. Ó. Então, imagine que isso aqui é uma cidade, então a gente projetou aqui para essa cidade um sistema de drenagem urbana, fez um mapeamento de toda a cidade com drone, né? Então, veio o drone lá, colocou para sobrevoar 120 metros de altitude, assim, em relação à cidade, né?
e com essa altura padronizada.